Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje, um novo dia, um novo devocional. Hoje estamos no 5º dia de devocional da campanha Ser Discípulo. E hoje o tema é Vem e Segue-me. Você que está com a sua Bíblia, ou você que ainda não pegou a sua Bíblia, eu vou dar um tempo para você pegar a sua Bíblia e nós vamos ler em João, no capítulo 21, no versículo 22. Então corre aí, pega a sua Bíblia, pode ser no celular mesmo, pode ser a sua Bíblia física, e eu gostaria de ler com vocês João, capítulo 21, versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Aleluia! Olha, você que está gostando do nosso devocional, esse período de campanha Ser Discípulo, ative as notificações do YouTube, curte os nossos devocionais, os nossos vídeos, e também você pode fazer a sua inscrição no YouTube para que você possa nos acompanhar. Isso vai nos ajudar e nos motivar a postar mais vídeos. Eu creio que esses vídeos estão sendo uma bênção para você. Olha só, vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado por essa oportunidade que nós temos de estar exposto à Tua Palavra, mais um devocional, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar em nossos corações aqui nesse dia. Então fala conosco em nome de Jesus. O texto de João, capítulo 21, versículo 22, é bem conhecido por nós. Se você não conhecer esse versículo, você, a partir de agora, vai ficar com esse versículo gravado no seu coração. Respondeu-lhe Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? João capítulo 21, versículo 22. Olha só, eu considero o texto de hoje muito interessante, pois podemos extrair desse versículo ensinamentos preciosos. No processo de restauração de Pedro, Jesus ele convoca Pedro para o pastoreio de ovelhas e sinaliza para a sua vida futura e sua morte. E ao invés de apenas receber a sua parte, ele questiona Jesus sobre a vida, como seria a vida futura de João, um dos companheiros de Jesus, um dos companheiros dos discípulos. E este questionamento é que Jesus responde a Pedro no versículo que nós lemos, o versículo base de hoje, lembrando a Pedro que ele deveria focar naquilo que ele estava sendo convocado a fazer. Muitas vezes e por vezes, na caminhada de discipulado com Cristo, nós ficamos observando outros discípulos, outras pessoas da igreja, as pessoas que estão à nossa volta, e até questionamos a Deus sobre a missão dada aos outros, sobre o que será e como será o futuro de cada um e como cada indivíduo será tratado pelo Senhor. E é nessas horas que, se estamos de fato contritos, concentrados a escutar a voz do Senhor Jesus, a ouvi-lo, a gente vai ouvir: olha, siga-me você. Não se preocupe com os outros. Siga-me você. Como diz aqui a palavra, siga-me tu. Esse alerta de Jesus para Pedro serve para você, serve para todos nós hoje. Uma proposta de Jesus para nós: segue-me. Para cada pessoa o Senhor confere uma missão, porém há algo comum para todos nós. Somos chamados a segui-lo, somos chamados a ser discípulos de Jesus. Como nós temos visto ao longo da semana, seguir a Jesus significa caminhar com Ele, significa renunciar às coisas efêmeras por entendermos que
as eternas são mais importantes do que as terrenas, as temporais. Em tempos de redes sociais, podemos até ter um conceito equivocado do que é se tornar seguidor, como se isso fosse somente acompanhar, a curtir as postagens dos outros, acompanhar as vidas dos outros, que muitas das vezes é uma farsa. Você não está vivendo aquilo, você está de longe, você não está vivenciando. Ao contrário, Jesus chama para perto, um relacionamento pessoal, um relacionamento mais íntimo. Porém, o que Jesus nos ensina aqui no Evangelho é que aquele que segue o seu discípulo, e como discípulo, precisa desenvolver características do mestre, ser igual ao mestre. Eu gosto muito de citar o Romanos capítulo 8, versículo 29, que diz o seguinte: porque dantes conheceu, também o predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, no qual ele é o primogênito entre muitos irmãos. Sempre que eu leio a Bíblia, busco atentamente perceber as características de homens e mulheres que ali estão registradas, de acordo como cada um agiu em obediência, buscando cumprir o propósito de Deus. E quando eu leio o Novo Testamento, eu me encanto com a sabedoria de Jesus em suas respostas e em suas ações. Por isso, ao terminar essa lição de hoje, eu peço a Deus que me ajude, ou quando eu termino de ler, eu peço a Deus que me ajude a desenvolver aquelas características que tanto admiro. E é por entender essa realidade de uma vida que decide seguir a Jesus, é que Paulo fala aos irmãos de Corinto. Ele fala com autoridade, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tornam-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que maravilha seria se todos os cristãos pudessem ter essa mesma autoridade para dizer isso ao mundo: olha, me segue como eu sigo a Cristo. Segue os meus passos como eu sigo os passos de Cristo. Faça o que eu faço como Cristo fez. Como seria a nossa família, como seria lá no nosso trabalho, como seria na nossa igreja, como seria nos nossos negócios, sabe? Se exercêssemos influência pautada no caráter e atitude de Jesus, como seria a nossa vida? Como seriam as nossas atitudes? Interessante que tem um livro, e parece também tem um filme, que diz o seguinte, o título: o que faria, em teus passos, o que faria Jesus? É bem interessante esse filme, eu pude vê-lo, é muito interessante. Em teus passos, o que faria Jesus? É um convite para ser igual ao Mestre, ser discípulos do Senhor, não só na igreja, nessa vida, talvez nós chamamos de religiosa, estarmos ali num culto, mas no cotidiano, fora do contexto religioso, fora do contexto da igreja, fora do contexto das quatro paredes, estarmos fora da igreja, mas sermos discípulos de Jesus, imitando Ele com as nossas palavras, com as nossas atitudes, com os nossos comportamentos, com as nossas ações. O convite de Jesus a Pedro ressoa em nossos ouvidos hoje: siga-me você, siga-me tu, esqueça tudo que não importa e concentre-se em seguir a Jesus. Esse é o chamado do Senhor Jesus: vem e segue-me. Esse é o tema do nosso devocional de hoje: vem e segue. Então decida hoje a seguir a Jesus. Olha, não olhe para as outras pessoas, não tenta observar o que Deus e o propósito que Deus tem para outras pessoas. Segue a Jesus. O seu alvo é Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai falar no seu coração e você vai segui-lo e você vai fazer aquilo que é correto. Eu convido você neste momento a fechar os seus olhos e orar comigo. Pai querido, hoje eu quero confessar-te que em muitas situações eu tenho deixado de concentrar em Ti e tenho focado em tantas coisas
que não importam a mim. Eu peço perdão por esses desvios de foco e decido, a partir de hoje, seguir a Jesus, buscando nutrir em mim as características e o mesmo sentimento que houve em Jesus. Me ajude nesse propósito, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós terminamos o nosso devocional hoje. Que o Senhor possa continuar te abençoando. E olha, nós temos bastante devocional para frente. São 40 dias de jejum e oração. E eu convido você a participar conosco. Que Deus possa continuar te abençoando. E essa palavra possa ter falado em seu coração. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.